might seem crazy what I'm about to say. Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar do sistema feudal. Sistema feudal, quando a gente fala em sistema feudal, a gente lembra automaticamente de Idade Média, porque toda a Idade Média foi trabalhada do sistema feudal. Ele tem início quando? Ele tem início quando acaba o Império Romano, que é o início da Idade Média, tá? O que é o sistema feudal, então, né? A grosso modo, a gente sempre ouviu falar na escola, independente da idade, a partir ali do terceiro, quarto ano da escola, do Fundamental 1, a gente começa a falar de sistema feudal. A gente começa a ver o sistema feudal e vai desenvolvendo isso até chegar no ensino médio, tá? O sistema feudal é um sistema econômico, social e, por que não, político, mas é um modelo de economia onde há concessão de terras do suzerano para o vassalo, tá? Quem é o suzerano? O suzerano é o amigo do rei, tá? E ele pega esse dinheiro que a terra dele dá e paga impostos para o rei, tá? O suzerano, ele é o responsável, então ele é o dono do castelo, vamos dizer assim, né? Porque a gente sempre vê as imagens do feudalismo, um castelo circundado por terras produtivas. Essas terras produtivas são dos vassalos. Os vassalos são aqueles que trocam o trabalho deles por moradia e segurança. Então eu sou suzerano, vocês são meus vassalos, eu forneço terreno para vocês e automaticamente eu forneço segurança para vocês e vocês têm moradia e comida, né? Porque vocês vão plantar um pouco do que vocês plantam e colhem, vocês vão poder se alimentar. Bom, teoricamente é uma estrutura que funciona muito bem. Fornece seu dinheiro, né? Eles conseguem fazer a sua venda, as suas vendas de produto, e esses produtos eles acabam então fornecendo valores que pagam impostos ao rei. Bueno, o que isso favoreceu a história da humanidade, né? Esse sistema feudal. O sistema feudal, ele se organiza de maneira a manter em alto padrão, dentro da pirâmide estrutural do feudalismo, né? A realeza e o clero. A igreja aqui ela funciona unida com o Estado e as duas juntas são donas de a maioria dos terrenos, a maioria dos lugares que estão sendo plantados pelos vassalos. Então o sistema feudal, ele ele organiza toda a Idade Média, porque a igreja e o Estado, elas trabalham juntas toda a Idade Média. Então aqui também, nesse sistema de troca e nesse sistema de venda, de compra, de plantio estrutural, aparece também o Estado junto com o clero, tá? Clero e autoclero. A minoria da população é quem está na parte alta da pirâmide, tá? Mas abaixo está quem? Os artesãos. Então aqui nós começamos os trabalhos manuais faturados, as manufaturas, e aí abaixo nós temos os pobres, que não são os escravos, tá, gente? Ainda são só os pobres, que são os servos, que são aqueles que trabalham para os vassalos, tá? Ainda também nós temos essa hierarquia dentro das plantações. E os marginalizados são os escravos, tá? Porque é a escravidão. Aqui a escravidão, ela é muito parecida com a escravidão do Império Romano. Tu te tornas escravo por conta das tuas dívidas. Então, se eu estou muito endividado com o vassalo me pega para escravo. Eu vou trabalhar, em vez de ele me pagar alguma coisa, eu que pago as minhas dívidas para ele, certo? Então, aqui a escravidão é escravidão por dívida, tá? O endividado se torna um escravo para quem ele deve, certo? A escravidão não é a escravidão que a gente está acostumado, tá? Então, vocês não esqueçam também dessa parte, tá? Quando a gente fala em escravidão da Idade Média para baixo, a gente tem que lembrar que a escravidão nasce de uma dívida. Ela não nasce como a escravidão que a gente está acostumado, aspas para acostumado, mas no Brasil colônia, por exemplo, que foram lá, pegaram os escravos para vir fazer plantação de cana e de café. Não, aqui o escravo, ele é um devedor, então ele paga a dívida dele trabalhando como escravo. Então de sol a sol, com pouca comida e um canto para morar, tá? Quando tem, certo? Bom, o que chama a atenção dentro do feudalismo é o sistema de plantação deles. Então, como é que eles faziam, tá? A professora vai reproduzir aqui rapidamente. Eles têm uma área de plantio que eles dividem em 3 partes, tá? Essa área de plantio, ela funciona da seguinte maneira. Vamos supor que esse aqui é o milho. Então, este ano eu vou plantar milho neste terreno, tá? E vou plantar trigo aqui, certo? Este do meio fica em descanso. O terreno do meio não é trabalhado. Então, eu planto e colho meu milho aqui e meu trigo aqui. No ano seguinte, eu vou plantar o meu milho aqui no meio, tá?
vou plantar o meu trigo neste terreno aqui do lado e este terreno entra em descanso. Eles sempre vão manter uma das 3 partes em descanso, porque os nutrientes vão se renovando e eles também trocam as culturas de plantio. Onde eu plantei trigo num ano, eu vou plantar milho no outro. Onde eu plantei milho num ano, eu vou plantar cevada no outro. Porque os nutrientes eles vão se renovando conforme a produtividade, conforme a cultura é plantada. Então isso é um sistema de plantação feito no feudalismo, agregado em alguns povos, tá? Mas que deu bastante resultado porque tinha sempre um plantio muito efetivo dentro do que eles precisavam produzir, tá? Esse é o sistema feudal. O sistema feudal ele é importante, né? A crise dele se dá porque aparece o Renascimento. O Renascimento começa a mudar as ideias das pessoas e aí o sistema feudal acaba caindo por terra. As pessoas começam a trabalhar para si, começam a vender e começa a comercialização, certo? Então, até a próxima.